Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Gente, incrível o que está acontecendo. Tem mais um vídeo de depoimento. Então, muitas pessoas estão procurando a gente para realmente gravar, para fazer, para mostrar a história deles. E eu queria hoje fazer mais um vídeo, mas antes de tudo, se você procura os livros, os cursos, o contato comigo, contribuição, tudo que precisa saber está na descrição embaixo. Fica à vontade, seguir a gente, dá um like e assiste esse vídeo. E no final nós vamos dar alguns avisos a mais. Mas, como que esse depoimento não é meu, vou apresentar para vocês uma grande amiga lá do sul do país. Faz muitos anos já estamos conhecendo, trabalhando junto. A Fabrícia, ela é lá de Bombinhas, né? Em Santa Catarina. E ela vai contar para vocês o depoimento dela. Então, olá, Fabrícia, como você está? Tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer enorme fazer parte desse vídeo, para que a gente possa cada vez mais ajudar mais e mais pessoas a sair de todo o engano, né? De toda a idolatria e mentira. Calma, vamos chegar para lá, vamos chegar para lá. Vamos lá pelo início, né? Me conta, Fabrícia, aonde começou a sua história? Quem você é, de onde você veio? Começa aí, estamos aqui escutando. Ok, tá. Primeiro, eu morava em Itajaí, né? Nasci em Itajaí, agora, graças ao Eterno, bendito seja, moro em Bombinhas, um paraíso. Então, minha mãe sempre foi muito religiosa e, na minha infância, a primeira coisa que ela nos levou através da minha avó foi nos centros espíritas, enfim, a gente fez um pouquinho de parte disso. A gente, como era muito criança, 6, 7 anos, a gente ria mais, aproveitava e ria mais, né, das coisas que ocorriam, enfim. Centro espírita, tipo, você lembra alguma coisa específica lá do centro espírita, como que foi? Sim, a minha mãe, eles eram da Umbanda, né? Ela recebia aqueles guias lá, né? E a gente ria muito porque elas, dançava, chorava, minha tia, e ela dançava e ria, então depende do que eles recebiam ali. E era algo muito estranho ao mesmo tempo, porque as pessoas, a senhora que conduzia fumava charuto, bebia, o batismo deles era jogar água, né, a cachaça na água, né, no rosto, queimar as partes das mãos e da testa, era uma loucura. Mas, enfim, a minha mãe foi mais pela minha avó, da parte do meu pai. E o meu pai não suportava isso, não gostava. E a minha mãe também trazia os afazeres, né, os rituais para casa, e onde a gente tinha muita convivência. Como eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, sempre fui muito dedicada a participar de algo, então eu fazia também em casa com as meninas, né, fazia a corrente dos copos ali, enfim, gente, acontecia mesmo, não era mentira, o copo girava, rodava, botava os nomes, enfim, a vassoura caía, a gente sempre ouvia movimento, na minha casa sempre existia, a gente acordava para desligar o chuveiro, sempre existia essas coisas místicas aí, loucas aí. Puxa, Sim, é uma coisa de muito. filme mesmo, de Sim, Spielberg. sim. Sempre via, sempre sombras muito altas. Eu era a única que via muito isso. A minha mãe também, claro, mas eu, da parte dos irmãos, era que mais tinha esse acesso, esse contato. Tá. E E depois disso? depois disso, o meu pai conseguiu fazer com que a minha mãe visse que aquilo não era algo bom, que sim, era do demônio, né? E aí ela saiu daquilo ali. Daí ela partiu para a igreja em outra igreja da denominação, aquela do véu, enfim, vou falar o nome das igrejas, e a Congregação Cristã do Brasil, então a gente fez um pouquinho de parte ali, né? Não tem muita diferença perdão da palavra, né, das seitas, assim. E foi pouco tempo, minha mãe sempre em busca, sempre não conseguia se encontrar, e aí até que encontramos o Adventismo, né? É a maior parte do grupo que hoje Você orienta, tinha quantos anos, mais ou menos, que você chegou no Adventista? lá pelos 9, 10 anos. Tá, ok. Daí a gente começou a fazer parte, né, do Adventismo, e eu fiquei 30 anos dentro dessa seita. Uau. Então, a que mais ficou, fanática, super fanática. Você chegou lá fazendo algum cargo, algum papel? Sim, Quais suas atividades lá dentro da igreja? eu orientava as crianças,
né? Hoje, no judaísmo, eu sei que faz parte da minha missão, então eu cuidava muito da parte das crianças, formação de caráter. Então, eu era professora da escolinha por Entendi. bastante tempo, acho que por uns 10 anos, Não, e tipo, depois eu... você começou lá com 9, 10 anos até adulta e depois você virou professora na escola adventista, Não, na não, não, não. igreja. Não. Não. Desculpa, assim, lá na igreja, assim, eles têm, o sábado, eles fazem um tipo de uma escola sabática onde as crianças estudam, a gente fala a língua Entendi, delas para estudar a Bíblia, e os adultos estudam outra parte na língua deles, né? Que seria a escola entendi. sabatina, enfim. Então, eu cuidava da parte das crianças para os pais estudarem com os adultos no outro lado, Ah, entendeu? entendi. Ok, entendi. Você cuidava Depois, das crianças. Né? isso. Depois eu comecei me colocaram para cuidar dos adultos e jovens. Aí eu fui professora da escola sabatina de adultos, eu pregava, eu cantava, eu fui líder, eu cuidei eu fiz quase tudo ali nas igrejas, assim, menos pastora, que não tem na igreja Sim, adventista, mas bastante coisa eu fiz, assim, sim. por vários tempos. Me dediquei bastante, assim, me dedicava bastante, né? Até me excluíram uma vez e eu fui a única a excluir a nossa família e eu fui a única que retornei. Sempre muito. Porque foi excluída. O que você aprontou? Não, nós não aprontamos nada, não. A gente estava no grupo, a gente cantava também no grupo de coral, muito legal. E aí a gente não aceitava muitas coisas de um certo pastor. E então esse pastor começou a pegar pesado quando a gente começou a, tipo, mais ou menos querer desmascarar ele. Mas isso dentro da igreja, nada a ver com doutrina. Sim, E aí tudo dentro, confusão de igreja mesmo. isso, confusão de irmãos, enfim, as pessoas saem mais dentro da igreja por causa de confusão com os irmãos, né? Sim. Mas depois eles se arrependem, dão um mergulho na piscina e todo mundo fica bem. Se abraça. Tá. Isso. Uhum, Sim. é assim. E isso, você ficou lá até quanto, mais ou menos? E quando? Dentro da igreja? É, a Igreja Ah, Adventista, quanto tempo você ficou lá? faz 12 anos que eu saí dessa loucura, que eu não tenho nenhum temor de falar, eu 12 falo no meu canal. anos. Você foi até. Por que você saiu para onde? Da Igreja Adventista? E por quê? Então, eu conheci a gente tinha uma amizade com um casal, e esse senhor, ele questionava muito as coisas da doutrina, ele não guardava o sábado, e a gente guardava o sábado. Então, como ele trabalhava fora, ele questionava muito a não ter a necessidade da guarda do sábado, entendeu? E claro que a gente tinha que guardar de sexta-feira a sábado, né? Porque se não guardasse era É. pecado, a gente era excluído, né? E o JC voltaria, a gente era para tudo para o inferno. Então, sempre tudo era muito pecado, né? Maquiagem, joias, enfim, tudo era pecado. Carne de porco, peixe de lixo, enfim, tudo que estava nos mandamentos ali do Êxodo, que a gente não viesse a fazer, era pecado, era transgressão. Mas, assim, o que me incomodava muito dentro da igreja adventista, que eu até comento no meu canal, é a falta de amor, que eles falavam e não agiam, né? Eles pregavam e não viviam. Então, isso me incomodava muito. E sempre, final de ano, sempre tinha reunião de conselho, assim, de quem seria, uma comissão, que era todos os líderes, eu fazia parte dos líderes, então eles faziam essa comissão, se reuniam, e aí ali a gente julgava, condenava, sentenciava as pessoas o ano todo, o que elas faziam ou não, se elas mereciam outro cargo ou não, ou ficar na igreja, enfim. E nessas participações, eu sempre fui muito polêmica, aliás, a minha família em si, e eu creio que muitos adventistas assistem, né, até meu canal e vão assistir o teu, a gente foi muito considerado como os que fazem confusão. E a gente sempre foi muito de brigar, debater nesse sentido. E as pessoas, elas falavam muito das outras. No sábado, eram essas reuniões, geralmente era sábado à tarde, onde nós nos reuníamos para fazer Lashon Hará, e falávamos da vida dos outros. Ele pode ficar ano que vem ele pode exercer esse cargo, o outro não. Essa aqui está fumando, é pecado. Aquela ali, né, parece que ela adulterou, é pecado. Então, a gente sabia muito dessas coisas. O que eu não aceitava e não gostava de discutir, brigava, é porque eles colocavam as pessoas, tipo, num paredão e metralhavam.
E a minha última comissão foi em 2009, se não me engano, foi onde eu briguei com o pastor, até ele é uma pessoa muito querida, e até mandei ele calar a boca, assim, porque o nível foi muito, muito bom, o nível, sabe? Num sábado à tarde, a gente passava muita raiva, muito ódio, e aí eles começaram a falar da pessoa, e a filha estava do lado, né? Que a pessoa fumava, enfim. Então, eu achava aquilo ali muita falta de amor, da forma que eles se posicionavam com o ser humano. E tudo era pecado. E todas as religiões, todas as pessoas, conforme a vestimenta, conforme fosse visitar, conforme suas posses, eles julgavam. Então, isso tudo sempre me incomodou. Mas por que eu não saí antes? Porque, como provavelmente eu acredito hoje que eu fui doutrinada desde criança e que assim o pecado era muito forte na minha mente, tudo era pecado, então eu ia mais por temor, né, e não por amor. Então eu tinha medo, pavor. Sexta-feira, às vezes eu me pegava num mercado, supermercado, e eu olhava para o relógio, já era à noite, eu dizia, pendurado, JC voltar agora, eu vou para o inferno, então tem que voltar rápido para casa. E assim a gente ficava assim, nessa loucura, num peso, num fardo muito grande. Até que dessa comissão, já encontrando esse casal, eu já conhecia há muito tempo, e esse homem, ele também era polêmico, ele começou a descobrir que não existia a trindade, que a trindade não era correto. E aí ele passou para a gente. Ele já tinha passado Sim, para a no gente. Adventistas, eles seguem a Trindade, Jesus, toda a história. Sim, a Trindade, a Ellen White, tudo, né? A profetisa. E então, Que não profetizou ele. nada, mas tá bom. Isso, entendeu? Eles, a profetiza, e assim, nossa, é um Deus para eles. Então, eu falo porque eu fazia isso também, né? Então, eu não posso esquecer, não vou ignorar esse fato. E aí ele comentou com a gente, daí eu achei que nada a ver, que eu não quis acreditar. Para mim, era confortante estar naquela zona. Mas como Não, vocês encontraram esse casal e a conversa foi o quê? Do não, a nada gente ele falou sempre, para vocês ou vocês estavam questionando ele? não, a gente sempre conheceu eles há anos. E a gente sempre visitava todo verão eles, até que ele começou, ele sempre vinha com alguma novidade. Até porque ele tinha necessidade de provavelmente mostrar que ele não estava pecando trabalhando no sábado. E graças ao Eterno, porque é o único que se deu bem financeiramente. Então, assim, ele sério. Então, assim, ele pegou e nessa vez que a gente foi visitar, ele comentou sobre a Trindade, que não existia a Trindade, comentou que a gente era para estudar sobre o Concílio de Nicéia, que até Roma, no começo, não acreditava na Trindade, enfim. Daí, algumas pessoas questionaram, outras, claro, falaram horrores dele, ele não tinha acesso, não deixava ter muito acesso à igreja, porque, com certeza, era uma pessoa que... Má influência. Isso, totalmente. E aí ficou na minha mente, mas não tanto porque eu já estava acostumada, né, naquela zona de conforto, ou seja, zona de terror. E com todos esses problemas que haviam dentro da igreja da falta de amor, e eu comecei a presenciar mais, fui amadurecendo mais, não tinha mais ninguém dos meus parentes, só eu. Depois o meu marido começou a participar com os meus filhos. Eu comecei a vir na minha mente esse tipo de... Mas você ainda tá na Adventista ou você já foi para outro movimento? Não, eu estava na Adventista, não, eu Ainda estava na tá. Adventista. Né? Tá. O que me fez analisar mais foi a falta de amor, dentro Entendi. que não batia com o que eles falavam. Né? Isso mexeu muito comigo. Então, e aí, como esse senhor começou a falar isso para a gente, eu comecei a juntar uma coisa com a outra. E aí, certa vez, depois eu debati muito feio nessa comissão e não quis mais cargo nenhum. Eu disse, não, eu não quero mais fazer parte disso, eu não quero mais cargo nenhum. Mas como eu sempre quis que o meu marido ficasse dentro da igreja, e ele começou a ficar dentro da igreja, participar, foi também ancião, enfim, eu, assim, nossa, tudo que eu queria era a minha família junto. E aí, nesse momento que ele começou a participar mais, que ele até se batizou, enfim, começou esse questionamento na minha mente, e eu não estava querendo mais ir à igreja. Mas algo assim, eu não sei explicar o que aconteceu no momento, é que, devido a essa falta de amor, umas 2 vezes alguém foi pregar, um senhor foi pregar, uma pessoa foi pregar, e começou a pregar sem falar da palavra lá
num lugar, sabe? Onde as pessoas ficavam ouvindo. E aí a pessoa começou a falar na Trindade, enfim, tudo eles encerravam em nome do, né, Pai, enfim, tal, tal. E aquilo ali começou a mexer muito forte comigo. E aí eu comecei a me sentir mal dentro do local. Agora já não era mais as pessoas que estavam me incomodando, o local estava me incomodando. Até que um sábado, né, porque era muito fanática, fazia muito trabalho missionário, era muito dedicada, e não consegui, quando eu ouvi ele, eu saí, fui para o meu carro, e aí eu comecei a ficar ruim, eu não sabia o que era. Daí até umas mulheres foram atrás de mim e disseram para mim não ficar preocupada, não ligar, que isso ia passar, que o ser humano é assim, que a igreja é marca de Noé, que tem várias fezes, várias bagunças, sempre essa polêmica. Aí eu falava para elas assim, mas não é as pessoas no momento agora, não estou com problema com as pessoas, só que eu não sei o que é. E, de fato, Dora, eu não sabia o que eu estava sentindo. Aí tentei novamente, meu marido pediu no outro sábado, vamos, poxa, agora eu estou indo, tal. E fui no outro sábado, mudei de local de igreja, achando que era o local da igreja, outras pessoas, e fui. Chegando lá, eu sentei, fui tentar participar, né, da escola sabatina, que eles fazem escola sabatina, que é um livro, é uma lição que repete 4 horas. Então, você não tem direito de pensar por conta própria. Esse livro repete 4 horas. Então, você fica ali naquela alienação, né? Só sai, só tem aquilo ali. E aí eu fui participar, enfim. Daí comecei a ficar ruim novamente, me senti mal, retirei da igreja, tinha um parque com árvores, e eu nunca me esqueço que eu olhei para árvores e disse, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou até preocupada, porque tudo que eu queria era minha família dentro da igreja, mas eu não sei o que eu sinto, eu não quero, eu não consigo ficar aqui. Eu estou me sentindo muito mal ficar aqui. E aí veio o choro, a lamentação, que eu provavelmente estava com algum problema, sei lá, comigo mesmo, e não conseguia entender. Até que no outro sábado eu disse para o meu esposo, não, agora você vai, eu não vou. Eu não consigo ir, eu não quero mais ir. E aí foi que os meninos levou, os meninos tudo, e eu fiquei em casa, chorei muito, 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 mas também não sabia o que estava acontecendo, não entendia realmente o que estava acontecendo. E aí ele retornou e disse, não, agora eu também não vou, se você não vai, não faz sentido eu ir. Daí eu fiquei com a consciência mais pesada ainda, porque agora onde eu iria levar meus filhos e o meu marido? Daí eu lembro que eu pedi para Deus, eu falava muito em Deus, e dizia assim, olha, Deus, eu não quero mais ir. E eu vou começar a estudar. E comecei a procurar, ver o Concílio de Nicéia e tal, e disse feito que eles tinham... Onde você procurou a informação? Quando? Aonde? Quando? Tipo, você agora está em Eu casa. O que você está fazendo para procurar informação, conhecimento? Isso, aí eu comecei por conta própria a procurar no Google, né? Como vocês falam, Rabi no Google. Comecei a procurar no Google tudo, e aí fui Sim. abrindo tudo, fui vendo toda a história de, O que você foi realmente, procurar primeiro? do Tipo, catolicismo. você Sobre o colocou no concílio de Google o quê? sobre a história do Concílio de Nicéia, Entendi. entendeu? Entendi. Se então a Igreja Católica não acreditava na Trindade, por que ela começou a acreditar na Trindade? Isso me incomodou, né? Entendi. Aí depois também comecei a observar muitas coisas dessa Ellen G. White, né? As profecias delas não se cumpriam e tudo que ela falava não batia, e comecei a ver coisas que, poxa, Sim. sempre falava assim na minha mente, se falta um I, um Y, alguma coisa está errada, então não é 100% certo, então eu não posso continuar nisso. Daí eu Sim. comecei por conta própria a pesquisar isso, até que realmente eu senti que não deveria mais continuar na igreja e ficar em casa. E eu pedi para Deus que eu queria somente buscar a Bíblia e a palavra dele e a ele, sem placa e Mas, sem nome. Sempre eu falava isso. enquanto isso, você ainda seguia Jesus. Você largava a igreja, Ah, mas não deixava sim, a figura sim, ainda. sim, sim. Quando isso, eu seguia Jesus. Mas aí eu Entendi. dizia que eu queria... Tanto que o Deus que eu dizia era ele, né, em nome Entendi. dele. E aí Entendi. eu peguei e comecei a pedir que eu queria só adorar, somente, eu queria só saber sobre a palavra dele e sobre ele, mas sem placa e sem nome, sem ninguém. E aí eu saí da igreja, né? Só que eu sempre tive... Você avisou, estou indo, estou desligando ou sumiu? Sumi, não quis ir mais. Realmente eu sabia que eu incomodava eles. Eu sabia que eu incomodava os líderes.
porque era muito polêmica. Mas as pessoas que eu tinha contato, eu ajudava muito, graças ao Eterno, sempre fui de fazer a caridade sem saber que era caridade, hoje eu aprendi no judaísmo, então eu sempre gostava de igrejas simples e humildes, eu não gostava das séries. Então, assim, essas pessoas, não, elas vinham me procurar. E eu sempre tive, como briga com esse pastor, e até hoje a gente tem uma amizade, e eu sempre ele sempre dizia, Fabrício e suas seguidoras. Quando eu saí, veio uma minha seguidoras junto comigo, só que eu não pedi para elas vir comigo. Elas vieram por conta própria. Elas falaram, se você não vai, eu não vou. Tudo bem. Daí eu comecei a estudar, então assim, eu vi que eu trouxe uma bagagem junto comigo. Daí comecei a estudar, a me orientar, ver certinho. E eu lembro que uma vez a gente comecei a fazer sábados daí, não deixei de guardar o sábado, entendeu? Eu não deixei de guardar o sábado. Eu só não queria mais estar naquele local com aquelas pessoas. Então aí eu comecei a estudar por conta própria e questionar, e vi que as coisas não estavam batendo o catolicismo, né? Porque, querendo ou não, todas as denominações vêm do catolicismo, são ramificações, e comecei a estudar, a questionar, e o sábado eu guardava, não deixei de guardar o sábado, que para mim era muito importante, né? E também tudo que estava nos 10 mandamentos ali da carne de porco, que eu não comia, eu procurava fazer o que eu aprendi ali, só não queria estar no estabelecimento, não queria mais estar na igreja nem com as pessoas ali, principalmente aquelas que estavam na liderança. Então, eu fiquei na minha casa estudando com as meninas. Então, a gente fazia sexta-feira estudo, a gente virava sexta-feira fazer vigília, porque a igreja é muito de vigília, né? Virava sexta-feira à noite todinha estudando a Bíblia. Normal, João Ferreira de Almeida, tá? Mas, Porque tipo, quando a gente que estudo? Você estava lendo a ali? Bíblia. A gente abriu a Bíblia e queria descobrir ali onde estava a Trindade, realmente. Se Ah, não existia a entendi. Trindade, entendeu? Porque Entendi. assim, eu não quis só ficar ouvindo aquele senhor, e também não queria ouvir o que os pastores eles se contradiziam. Não, porque existia a Trindade e tal. Eu queria descobrir por conta própria. Então, eu resolvi fazer vigílias, de sexta-feira à noite até sábado, a gente virava vigília, jejuava muito. Muito, mas assim, eu acredito muito que o Eterno, ele via a nossa sinceridade, a minha sinceridade é muito grande, eu queria agradar a ele, não a homens, eu sempre falava isso. Então, eu comecei a fazer muitos estudos na própria Bíblia João Ferreira de Almeida. E a gente começou a estudar, era muito difícil, porque nós éramos, a maioria, mulher, depois o meu irmão começou a vir, né, a nos orientar, até que um sábado, eu abri a Bíblia, e estava ali Isaías, nunca esqueço, Isaías 53, não, 55, se não me falha a memória, meu Deus, que ali falava que o Eterno queria fazer uma aliança com Israel. E, assim, as coisas que ele falava, uma coisa assim, que sempre tinha, assim, discutida dentro da igreja, e até ali com as meninas, é que eu nunca acreditava que era só para aquela época. Eu acreditava que era para a gente ali, tudo que era falado no Antigo Testamento. Então, quando eu abri a Bíblia, estava assim, o Eterno Deus quer fazer uma aliança com Israel. Eu disse assim, gente, Deus quer fazer uma aliança conosco, uma nova aliança, tem algo novo para nós. E aí tinha aquela briga, a gente brigava muito, discutia, enfim, ali entre as meninas. Não, era para o povo de Israel, todos achavam que era para aquela época. Não, é para nós, alguma coisa. Então, isso surgiu muito forte, e aí é onde eu fui buscar da onde esse povo de Israel, que até então eu aprendi que era um povo de muita briga, muita confusão, sabe? Um povo que é terrível, que matou Jesus, né? Então, assim, eu só sou cada vez que eu olhava a televisão, eu já nem gostava de ver, porque estão lá brigando de novo, aquele povo, eles só brigam, que horror. Então, foi passado isso para a gente, sempre é passado isso para a gente, com os judeus, um povo arrogante, um povo de briga, de confusão, enfim. E aí eu comecei a querer saber e descobrir isso. E fui procurando, sim, através da internet, fui procurando e fui falando. Então, o que eu falava, passava para as meninas, era amém. Era sério isso? Era. Mas elas aceitavam, enfim, e eu estava nessa. E aí eu comecei a olhar, até que eu descobri realmente a Bet El Chama. Primeiro que eu olhei foi Ensinando de Sion, acho que é esse o nome. Só que eu
pareceu com a adventista, não mudou nada, do sábado, nada, assim, peraí, não gostei muito, não. Então, daí eu fui encontrei o Marcos Abraão de Andrade, e me identifiquei muito, muito. E O só que que o Marcos... o que você identificou com ele tanto? O que foi que chamou a atenção nele e não no outro? Uma coisa que me chamou a atenção dele foi ele tem uma lábia muito boa, uma carisma muito boa, uma pessoa muito humilde na época em falar, e eu vi assim que era um amor mútuo que ele tinha em falar do Eterno, era muito bonito. É algo assim, uma conexão diferente. E cada vez que eu ouvia ele, eu dormia, assim, eu ia deitar à noite, e daí eu até comprei um foninho, tudo para não incomodar meu esposo, que ele tinha que trabalhar, e começava a ouvir os vídeos dele, e era muito bom, porque ele falava muito de Israel, ele falava muito dos judeus, e aquilo, para mim, era muito bom, sabe? Era tipo um bálsamo, uma coisa muito boa, eu me sentia muito bem, uma conexão muito boa. Então, eu comecei a questionar, a ver e procurar realmente quem era, e me identifiquei muito com o sábado, me identifiquei muito. Uma coisa que me chocou muito foi, perdão, agora eu lembrei, antes de conhecer o Marcos, a gente começou a estudar e a gente realmente viu ali na Bíblia que não existia trindade. E estava no Novo Testamento. Não adianta perguntar para mim nem para as meninas aonde a gente viu que não existia trindade, porque a gente não lembra até hoje. Eu sei que a gente viu e todas nós 5 ficamos paralisadas, era 4 horas da manhã, paralisado, onde a gente não viu que não existia a trindade. Dali para frente a gente aboliu, sabe? A gente aboliu totalmente a trindade. Aí, passando mais um tempo, a gente começou a estudar e na minha mente veio... Parece loucura, mas veio. Eu ouvi uma voz dizendo agora que Jesus não existia. Eu ouvi, ninguém me falou, gente. Eu não sou louca. Eu falei isso no vídeo. Eu ouvi alguém dizer assim: ó, Jesus não existe. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito ruim. Isso me chocou mais do que a Trindade. Mas Porque isso você já estava fazendo parte da Betel Chama, você já estava frequentando... Não, não, antes. não, Você só só estava estudando a Bíblia. escutando... Ah, tá, entendi. Isso, só estudando a Bíblia ali. Então, quando eu senti isso, eu fiquei sem chão. Aí eu pensei assim, agora eu vou direto para o inferno. Agora sim tem pecado muito grande na minha vida, porque até então eu não acredito mais na Trindade. Como que eu não vou acreditar no meu JC, que ele morreu por mim? Porque assim, a forma que eles mostram o JC é linda. É linda, não tem, desde criança é lindo, porque tem uma pessoa que morreu por ti, por teus pecados. Eu assim, agora eu já não acredito mais nem no filho, então assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia o que fazer mais. Aí foi uma luta muito grande, eu tenho uma conexão, acho que você conheceu a Andréia, e aí eu chamei a Andréia e disse, Andréia, nossa, eu preciso falar contigo urgente. Quando a Andréia chegou na minha casa, ela assim, eu também. Aí eu assim, ai, então fala você. Ela assim, não, fala você porque é algo pesado, assim, vamos falar juntas? Vamos. Ela assim, Fábio, eu também descobri que JC não existe. As duas descobriram praticamente no outro dia sozinhas. Daí eu e ela começamos a chorar, a gente se arrepiou, a gente sentiu assim, uma conexão muito forte, mas ao mesmo tempo muito medo, e a gente se sentiu muito sozinha. Nesse sentimento de solidão, em que agora tudo que eu acreditava, muitos anos eu não acreditava, não tinha mais certeza, eu comecei a procurar realmente o povo de Israel. Porque até então eu comecei a saber se o povo de Israel realmente fala que mataram Jesus, mas se Jesus não existe, alguma coisa está errada. Daí eu comecei a questionar. E aí, onde eu encontrei a Sião, que eu falei para você, e onde eu encontrei o Marcos. E eu me identifiquei mais ainda porque o Marcos trouxe um alívio que eu não precisava acreditar em Jesus, mas sim no Yeshua. E para mim, tipo, agora, gente, puxa, alívio, né? 6 por meia dúzia, mas com alívio, É porque é mais o nome, tranquilo, né? Não é é o nome Jesus, é Yeshua, não é, disso. é outra coisa, mas agora... E agora eu fico mais tranquila, porque daí eu vi que, poxa, era o nome. Claro que ele apresentou a outra figura totalmente diferente, que batia muito, muito, muito com as coisas que eu comecei a estudar na internet. E todas as histórias dele, ele começou a falar de Torá,
Eu lembro que eu pedi a Torá, porque eu sempre fui muito intensa nas coisas que eu confio. E aí eu fui pedir a Torá. Eu lembro que quando chegou a Torá, gente, eu chorei muito, eu beijei muito aquela Torá. Para mim era tudo na minha vida. Todas as coisas do judaísmo eu chorava, eu beijava. E eu tinha, sério, eu sempre tive uma conexão muito forte. É alma. Porque, assim, algo que eu tinha prazer, eu não tinha medo. Era um prazer tipo, eu te encontrei. Você estava longe, eu perdida, eu te encontrei. E aí comecei a estudar, estudei com eles, comecei a procurar eles, enfim, eles custaram me atender, né? E eu lembro que um dia eu falei com o Rafael e disse: Olha, Rafael, quando o Estio voltar, ele vai dizer assim: se pediram comida, você não deu comida. Pediram, sabe aquela lenga-lenga do JC? Te pediram água, vocês não deram água, né? Tipo, sede. Porque vocês não estão me ouvindo, vocês não querem me aceitar, e eu quero participar da Beit, eu quero seguir o judaísmo. Daí, isso mexeu tanto com o Rafael que eles começaram a entrar em contato comigo. E eu já tinha minhas seguidoras, o meu pessoal, enfim, daí vieram tudo para a Beit El Shama. Fui para a Beit El Shama, a primeira vez que eu entrei lá na Beit El Shama, eu chorei muito, que nem uma louca, porque quase não choro, eu gosto de chorar, mas eu chorei muito. Eu tive uma sensação muito boa mesmo, a primeira vez. O som que eles tinham lá, um instrumental que eles tinham, é maravilhoso, lindo, sabe? Eu nunca tive a oportunidade de ir numa sinagoga sábado, assim, para ver, não sei se quem que eles imitaram, enfim, mas era muito lindo. Ele também, muito querido, muito humilde. Eu senti, assim, muita coisa boa. E eu lembro que, se não me falha a memória, tinha o Rebbe lá. Eu olhei a figura do Rebbe e eu falei para o meu marido: eu gostei desse senhor, ele é tão simpático, da figura do Rebbe. Mas, enfim, tinha muitas coisas de Israel, lá você provavelmente viu, eu conheci tudo lá na Beit. Foi muito bom o sábado que eu passei com eles, o carinho que eu queria que tivesse na igreja e o amor totalmente diferente, era muito bom, acolhedor, né, de uma humildade, eles não ficavam olhando a gente do pé à cabeça, eles não julgavam. Então, eu chorei, eu bati palma, eu cantei, não podia fazer nada disso na igreja porque era pecado, ou a gente estava com possessão, né, se ficasse muito feliz, eufórico, se chorasse uma palavra. Então, era tudo muito reprimido, e ali eu me senti livre, totalmente livre, muito feliz. Então, era aquilo que eu queria, e eu gostei demais. E aí comecei a estudar, participar, falei com a minha irmã, falei com a minha mãe ficou chocada quando eu disse: mãe, JC não existe. Minha mãe disse que eu já estava com problemas psicológicos muito grande, mas que ela ficou com pena, mas mexeu. Mas, assim, eu sempre tive, assim, uma liderança sobre a minha família, que onde eu ia, eles iam, né? Eles não questionavam, eles iam, meu irmão, minha mãe, meu pai. Aí comecei a passar primeiro para o meu pai o CD, eu gravava todos os CD das Paraxá do Marcos, gravava tudo, mandava para o meu pai e dizia: pai, não se preocupe em seguir nada, só ouve. E o meu pai também achava muito, o Marcos falava muito da Paraxá de Abraão, a história de Abraão é muito linda. Eu conheci muitas coisas de Abraão que eu não conhecia, através das Paraxás do Marcos, que depois, agora, com o judaísmo, batia mesmo. Muito lindas as histórias que ele contava, assim, e eu via que ele era bem dedicado, né? A esposa, as filhas, num todo, assim, dentro do limite dele. Mas aí conseguimos abrir uma Beit El Shama lá em Itajaí, eu fiz de tudo para abrir, conseguimos bastante pessoas para frequentar essa Beit El Shama, né, no messiânico. Não era mais a mesma coisa, porque assim, começou a ficar muito estranho as coisas. Não sei se era o contato com as pessoas, enfim, foi colocado toda a liderança nas minhas mãos, eu era responsável de toda a Beit, de tudo da passagem deles, enfim, eles ficavam na minha casa, o Marcos, o Rafael ficavam na minha casa, dormiam na minha casa ali, e sempre foi ali, né? Começou ali na garagem, como sempre, e depois foi ali. Depois começaram com imersão na minha piscina, as coisas começaram a mudar quando começou a imersão na minha piscina, né? No nome do Chuchu ali, mas a gente ia tocando, e assim eu comecei a ficar meio estranha, a Fábio começou a ficar estranha emocionalmente, mas não entendia o porquê. Eu sentia que era bom,
mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir algo pesado, novamente, em que eu comecei a me deparar com... Parecia que eu estava dentro de uma igreja, só que agora era um pouco mais diferente. Até que a gente começou... Eu ia sempre para o Rio de Janeiro, sempre 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, lá. E depois também fazia todas as festas ali na Beit, e até que fui para Israel, em 2014, com o Marcos, né? Fomos em 62 pessoas, se não me engano. Foi muito bom, maravilhoso ter ido para Israel. Nossa, uma emoção muito grande, eu amei demais ter ido para Israel, só que tudo mudou quando eu pisei em Israel, né? E até nunca me esqueço que os únicos que presenciaram num quarto, assim, estava dormindo, né? Eu e meu esposo fomos deitar à noite, e aí apareceu na nossa janela, nossa parede, porque na janela tem a cortina e passava a luz do poste e dava na parede um pouco. E ali apareceu a letra Rei, bem grande, no nosso quarto. Só que eu não vi nem meu filho. O meu marido viu e me acordou e disse assim, aquilo ali não é uma letra hebraica? Aí eu olhei e disse, é uma letra hebraica. Daí eu acendi a luz, é óbvio que ela desapareceu. Daí eu disse, não, vou apagar a luz. Vamos brincar de sombra, acender a luz. Aí eu apaguei, dito e feito, ela estava ali muito grande. O Samuel, ele tinha 11 anos, o Samuel, ele se escondeu. Ele viu e ele se escondeu. Eu não sei por que a reação dele, mas ele se escondeu. E eu não. Aí meu marido assim, vê se tu tenta escrever. E eu peguei um papel do lado de uma caneta e desenhei ali mesmo na sombra, para ver o que era aquela letra até então, eu não conhecia. E para passar por Marcos, para ver o que houve, né? E aquela letra ficou a noite toda. E no outro dia eu comentei com o Marcos, enfim, o Marcos disse que era algo muito bom, uma letra muito boa, e que seria uma grande bênção para a Beit toda em si, a congregação Beit. Ok, tudo bem. E aí, na outra noite, eu fui novamente, mas não apareceu mais. Aí eu fui no COT, eu ia no COT. No primeiro dia eu não quis aparecer no COT, eu não consegui ir no COT. Eu achei muito estranho da minha parte, não sei até hoje por que meu marido foi. Eu não quis ir no COT. Daí eu esperei para a segunda noite, quando eu fui no COT, algo ali, eu sentia coisas da Fábio, alguém me vendo. Tem uma casinha lá no fundo, lá em cima, que tinha alguém que me via, mas eu olhava e não via ninguém. E eu não conseguia rezar assim, legal, eu não me sentia à vontade. Eu achei um maravilhoso lugar, mas eu não me sentia tão à vontade. E eu queria ir lá para a parede do cótel, mas o pessoal lá, mulherado, do lado de lá, parecia lagartixa, elas grudam na parede e não largam, né? Então eu queria levar meus papelzinhos, que eu levei as rezas, enfim, que o pessoal pediu. Daí tentei colocar lá dentro do cótel, assim, da parede, e tentei conseguir chegar lá, fazer a reza, mas tudo eu fazia em nome do pendurado. E a outra coisa que foi muito boa, assim, que eu gostei, é que o Marcos, ele só levou a gente em lugar onde os judeus iam. O Marcos não levou a gente onde era o túmulo de Yeshua. Ele tinha falado que ele não ia mais levar no túmulo de Yeshua, porque o túmulo de Yeshua já tinha sido profanado. Já tinha vela, já tinha cruz, então a idolatria já tinha profanado. Então agora ele ia levar só onde os judeus foram. Então, a gente ia na Cabala, onde tinha os túmulos dos patriarcas, a gente foi, que é maravilhoso, Hebron, onde era os cabalistas, né, que a gente foi também, era muito bom, muito bonito, só que sempre, eu não sei explicar alguma coisa estranha, porque eu dizia assim, tá, eu vou rezar, pode rezar, mas eu falo o quê? Não, encerra com... em nome de Yeshua. E eu encerrava de Yeshua. Eu fui, né, nos patriarcas, tudo. Então, eu ficava assim, parece que era um vácuo, mas eu não entendia. Não entendia, enfim. Aí Vocês voltamos. podiam falar lá contra os judeus? Vocês Só o podiam Marcos. falar? Não. Só o Marcos falava com um rabino lá, na época, e que daí, como eu não falava inglês, enfim, só o Marcos falava, e as filhas. E ele que orientava, né, algumas coisas, enfim, falava algumas coisas que não, né, e tinha que depois também dar um valor, isso eu também achei muito estranho, eu não gostei, também não sei, mas eu fiquei meio preocupada, assim, porque tudo que fosse falar e pedir para ele uma orientação, tinha que pagar.
Daí eu peguei e pedi para ele uma orientação, que eu estava sentindo assim, uma pessoa depressiva, tal. Aí ele comentou comigo, falou um negócio lá de uma parede, enfim. Entendi muito pouco. Tipo, ele disse que estava conseguindo ver minha alma, assim, ele via assim, o que passava na minha alma, enfim. Daí, mas assim, lá a gente ficou, comeu comida kosher, a gente ficou só bem em Yerushalayim ali, eu ia na sinagoga dos hotéis ali sozinha, rezava, era muito bom, foi muito gostoso, muito gratificante, mas ao mesmo tempo, o que eu posso dizer hoje de experiência, não me preencheu como eu acreditava que poderia me preencher, mas é maravilhoso, sabe? Eu me senti muito, muito segura, loucura quem diz que não se sente seguro, Israel, pelo amor daquele pai, gente, é muito seguro, seguro, demais, eu me senti muito segura, a educação, o respeito é muito bom, então, assim, eu não teria medo nenhum de morar lá, ficaria à vontade, lá no meio da rua. E, E assim, me o que eu fala, amava... Fabi, fala, você estava na Beit Shama quantos anos? Quanto tempo? Depois que você 2 era anos e líder, 2 anos e meio, então você era o líder de Itajaí, tipo, o quê? Bom, eu cuidava de tudo. Eu cuidava da parte financeira, eu cuidava da Beit, em limpar a Beit, e organizar ela para o Shabat, organização com as pessoas, totalmente, eu era E o totalmente. que aconteceu? Então, o que aconteceu é que umas coisas que estavam acontecendo estranhas, porque a gente começou a limpar Beit e começou a aparecer rato. Então, assim, eu achei estranho, não sei se era coisa da nossa cabeça, não sei se era coisa da nossa cabeça, mas eu achava Não, estranho, mas né? Porque tá bom, pareceu raro, mas o que foi? Como você chegou ao judaísmo? Como você decidiu sair da Beit? Como então, aconteceu tudo isso? como Que eu até via que... hoje não foi bem explicado para mim também, não quero saber. Como foi tudo isso? Então, como eu comecei a ver coisas assim, pode não ser nada, rato, essas coisas, na mente que era tudo muito limpo, e tinha a Torá lá dentro, a gente trouxe de Israel a Torá mesmo, e aí, né, o armário, enfim, foi feito, tudo pago, sabe? A gente ajudou bastante no financeiro ali. Depois que eu vim de Israel, eu não senti mais a mesma conexão como eu sentia, eu senti outra pessoa. A Fábio já é meio complicada, você já me conhece um pouco, mas assim, é uma conexão muito estranha. Mas eu ia, e aí eu me sentia mais obrigada em ir ali, de fazer as coisas, do que por prazer e amor, como eu no começo eu estava sentindo. E aí, então, começou, o Rafael não conseguiu começar mais a vir direto, a Beit foi começando a ficar mais fechada. E Já depois quantas também, pessoas na época frequentando a Beit? olha, bastante pessoas, eu não sei te dizer, mas a gente lotava gente de tudo quanto é lugar, de Santa Catarina, fora de Santa Catarina, lotava. E assim, Caiu o seu. Você colocou no mute. Isso, volta, por favor. a última vez foi feita a imersão lá em casa e foi com Sobrou muita gente água na piscina aí? E muita gente foi de Santa Catarina, muito pessoal de Santa Catarina e São Paulo foram fazer a imersão. Depois da imersão lá, eu fui para o Rio de Janeiro, foi em julho, fui para Rio de Janeiro a última vez que eu fui para Beit, até levei minha mãe. Não me senti bem na Beit essa última vez, não me senti bem tratada também, sabe? Não foi a mesma coisa da parte de todos eles, e não me senti bem espiritualmente lá dentro. Não Essa sei é a mesma explicar, época mas quando o Marco já começou a fazer as próprias mudanças dentro, né? Já estava meio com isso, confusão aí. isso. E assim, onde é que o Marcos também, ele estourou muitas baits, eu acho que ele, não sei, não quero julgar, Tá, mas acho que mas vamos mexeu um lá. pouquinho com ele, né? Então, estourou muitas baits, ele não estava mais dando conta, então estava sendo muito assediado nesse sentido, não sei se perdeu nesse caminho, então já não sentia mais aquela humildade em um todo, aquele carinho, aquele amor. E isso me incomodou também nisso. Então, fui para Mas lá, aí vamos focar em Fabrícia. Quer saber e o daí que eu fui para aconteceu? lá, Você voltou para Itajaí, o que aconteceu? daí Se eu fui você para para Rio, desculpa, se for para isso, Rio, daí
Isso, daí eu fui para Rio, fui no Rio, fui lá, fiz a visita no Rio, enfim. Quando eu fui para aquele Cristo Redentor, lá fui fazer a visita, quando eu voltei, eu peguei a gripe A, bem lá que estava. E daí, da gripe A que eu peguei, eu fiquei muito doente, passei para minha mãe, passei para o meu filho, ele melhorou, minha mãe ficou, mas não tanto, e eu fiquei muito acamada, muito doente. Nessa, eu comecei a ter depressão. Comecei a ficar muito mal emocionalmente. Então, eu comecei a conversar com o Rafael, com o Marcos, e eles me orientaram a fazer o jejum de Daniel, não sei se você conhece, 45 dias, eu acho, só com batata, com coisas. Eu fiz, amigo. Nossa, meu Deus, até hoje eu sofro a consequência desse jejum. Fisicamente, gente, acorda, por favor, até Mas hoje. essa não é uma coisa de evangélico. Oi? Isso é coisa de evangélico, na verdade, não tem nada a ver no Pois mundo é, mas o que judaico. acontece? Tinha Yeshua, tinha muita coisa de evangelho. Então, para mim, Sim, foi confortante, não foi sim. algo assustador. Então, eu fiz esse jejum e eles disseram que esse jejum ia ficar bem. Gente, quando eu comecei a fazer esse jejum, minha mãe ficou desesperada. Eu fiquei pior, muito pior. Eu caí mais de cama, eu fiquei muito fraca. E eu tive que tomar muitos antibióticos por causa da gripe A, eu criei sinusite. E aí, automaticamente, eu fiquei de cama. Fiquei 2 meses de cama, eu não comia, só era alimentada por soro, eu não tomava banho, muito pouco, né? Então, eu vivi um caos total. E o pessoal, o pessoal da Beit, às vezes, meus parentes, eles iam ali em casa no sábado, eles faziam as orações, rezas. Eu lembro que o meu cunhado botava o talit de cima de mim, que eu estava na cama, para ver se eu reagia. Eu tive muito incômodos espirituais, muito incômodos horríveis, que você já sabe, muita gente já sabe até no meu canal. E aí comecei a ter incômodos espirituais, logo que eu comecei a cair. A minha piscina, gente, ela encheu de ratos, mas não eram ratazanas, eram ratazanas. Ela começou a encher no deck, gente, a gente não sabia mais de onde vinha. E as baratas também. E a minha casa, assim, dentro tinha os ratinhos na cortina. A gente botava veneno, a gente fazia de tudo. Assim, começou a proliferar esses vírus, essas coisas horrorosas, esses animais, essas pestes, na realidade, e eu comecei cada vez mais a adoecer. E a gente teve que pegar um detetizador para detetizar a casa, e também a gente teve que quebrar todo aquele deck, porque não tinha condições, não tinha como conter, né, essas pestes. De tão sério que foi, começando tudo pela piscina. E eu cada vez mais acamada, com problemas espirituais muito grandes. Eu tinha seres que me incomodavam de dia, seres que me incomodavam à noite, até que eu fui para um psiquiatra, fui tratar com remédio, fui para uma psicóloga. Mesmo assim, eu não conseguia me levantar. E graça eterna nunca quis tirar minha vida, mas infelizmente eu pedi até chegar a um ponto a pedir para o Eterno me levar, né? Eu não entendia isso porque eu estava cansada de sofrer, fazer as pessoas que estavam ao meu redor sofrer. E eu lembro que tive uma crise muito forte, que tiveram que me segurar na cama, e aonde eu pedi para ligar para o Rafael rezar, coisa assim, pastor, sabe, coisa assim. E aí eu Sim, lembro que o sim. Rafael tentou me acalmar, enfim, mas eles não estavam mais me dando aquela atenção que eu queria ter. Me deixaram mais de lado, tipo, né, se vira. E aí não, foi muito bom para mim isso. Não falo que é ruim, foi muito bom, tudo foi muito bom. E aí eu comecei a ter essa luta espiritual, até que o meu cunhado resolveu estudar mais e viu que realmente descobriu que Yeshua não existia através de um judeu brabo pra caramba, que era o Dorleon Attar, né? Ele encontrou na internet esse judeu, e aí ele viu que ele escancaradamente falou que Yeshua não existia, e começou a provar, e até que meu cunhado foi lá me visitar, porque eles também E foram. Yeshua e Jesus, na verdade, é a mesma pessoa. Só mudou o nome. Eles foram através de mim para E Beit bravo Hashan. não, eu sou um cara meigo, sou um cara muito tranquilo. Sim, sim, com certeza. E aí eles tinham ido, eles encontraram, eles foram para o judaísmo através de mim, daí ele descobriu e foi lá me avisar, mas eu não quis saber.
eu não quis, eu não aceitei saber que agora, que isso? Como assim? Agora, poxa, JC, agora isso não existe? Peraí. E aí ele tentou mostrar, mas eu não deixei ele falar, e a minha mãe ouviu ele, e a minha mãe aceitou, né? Foi a única que aceitou ele. Então, e ela tentou passar para mim, mas, gente, eu tive que penar mais um pouco, porque eu não aceitei. Não aceitava. Só que eu cheguei a um ponto de realmente pensar assim, eu não sei mais o que eu faço, eu tenho Torá, eu tenho mezuzá nas portas, eu busco judaísmo, eu faço isso, eu faço aquilo, um monte de coisa. Eu tentei ser judia, quase morri por causa disso, porque não, isso não me pertence. Fazer tudo que estava ao meu alcance, porque assim, até então o Marcos ensinou muitas coisas que hoje eu aprendi que é para mim ou não, nesse sentido. Então, me tornei uma pessoa muito pesada, não mudei a Fabrícia, se tornou mais pesada ainda, com muitos fardos, né, de querer ser judia e não fazer as coisas corretas, certas. E aí, então, até que um dia eu cheguei e disse, não aguento mais, não. Gente, eu sempre comento isso com as meninas no vídeo, se me oferecesse urina, eu tomava para ficar bem, porque eu não aguentava mais. E até que minha mãe, vendo o meu sofrimento, 2 meses, pediu, por favor, eu já estava muito magra e muito fraca, pediu para mim, por favor, fazer à noite a oração, e só pedir em nome do Eterno, só ele, não botar nenhum intercessor. Ela disse, filha, por favor, faz isso comigo, por ti, tu não tem mais nada a perder, só isso. E eu fiquei com medo, mãe, eu não quero mais pecar. Não, por favor, faz isso. Mesmo que ela mostrou sobre Exu, eu não queria aceitar. E aí eu respirei fundo, estava muito mal, não conseguia nem falar direito, e fiz a oração. Olha, eu te peço perdão se eu estiver errando, mas agora eu só vou pedir em teu nome. E eu lembro que ela disse assim, filha, eu tenho tanta certeza que em 3 dias você vai se levantar, se tu fizer esse pedido. E aí eu peguei e fiz naquela noite. E disse, eu só vou pedir em teu nome, teu nome. Às vezes eu falava, mas é porque estava automático. Só mais aquela noite eu foquei muito e disse, peço cura, ajuda e mostra a verdade. O que eu estou errando? Eu só vou pedir em teu nome. E aí pedi só no Eterno, enfim, não deu 3 dias. No outro dia eu levantei da cama, já não levantava, tudo que eu tomava eu vomitava. Eu levantei da cama, olhei para o meu quarto e sempre vinha assim a minha voz, eu não habito nesse lugar. O meu quarto estava muito sujo, muito escuro. E aí eu peguei, abri o meu quarto, limpei, não deixava ninguém limpar. Tentei limpar ao máximo porque eu tinha muito cansaço, minhas pernas doíam muito, porque eu estava 2 meses de cama. E fui tomar banho, passei muito mal no banheiro, muita fraqueza. Não pode cantar nada de judaísmo no banheiro. Eu cantei Ana Berrô no banheiro do desespero da alma. E passei muito mal ainda, me deitava, passava muito mal, mas aí consegui, respirei, fui comer, porque eu tentava comer, eu chorava muito, muito para comer, porque não passava, e aí eu tentei comer, eu lembro que foi 4 garfos que eu dei de comida, chorando e consegui passar, respirei fundo e disse, agora eu vou caminhar. E aí fui caminhar, minha família não me deixava sozinha, e fui caminhar sozinha e, né, e andei a rua toda cantando na berroa, onde eu senti um alívio sem explicação. A única coisa que eu senti alívio era cantar essa música. E aí eu comecei a ver que, puxa vida, eu não estou na cama, eu não estou sentindo incômodo nessa hora, enfim. E aí realmente eu disse, não, vou abolir totalmente esse ser que está na minha vida. E aí decidi fazer isso. Mas, mesmo assim, eu aboli, daí meu irmão veio, porque eu tinha levado meu irmão lá na Beit Hasham, ele foi uma vez na Beit Hasham, até, né, ele gostou de algumas partes, enfim, e aí ele chegou e disse para mim, Mana, o que tu vai, tem certeza que Yeshua não é o filho, tal, não Deus? O que tu decidir, está decidido para mim. Daí eu disse, não, tenho certeza, a ele eu não vou mais adorar. Absoluta pelo que eu estou vivendo. Você está vendo eu aqui? Daí ele disse, não, eu estou vendo. Daí ele também não vou adorar. O Gabriel foi mais rápido, porque ele foi muito pouco tempo, chegou a 15 dias ele conhecer. Você coloca no mute aí, cada vez, cuidado com o dedo que você toca na tela. Mas, Perdão, estão me ligando. sim, não tem problema, mas Fábio, me fala uma coisa. Ok, você passou todo esse tumulto, toda essa experiência, e o que fez você agora buscar? Por exemplo, você descobrir que só tem um Deus, você só tem o judaísmo que é a verdade, e agora? Você tem
porque provavelmente você ia pensar em converter para o judaísmo, fazer a conversão. E Sim, verdade. Assim, no momento eu estava um pouco perdida e o que eu não consegui ter paz ainda porque eu ainda tinha a chave da BT Chama na minha responsabilidade e eu tinha que entregar e eu não tinha coragem de entregar até que eu resolvi falar para eles, ó, eu não quero mais, vocês peguem tudo aqui, tire da minha casa essas coisas que eu não quero fazer mais parte disso. Eu contei toda a verdade para eles. Foi um choque para eles não gostarem, enfim, deu um away. Mas é, mas foi super necessário para mim, muito necessário, porque quando eu me livrei daquela chave, eu consegui ter mais oxigênio, mais força. E aí eu lembro que eu pedi muito para o Eterno que fechasse aquela bait, por favor, porque eu tinha ajudado a abrir aquela idolatria, eu clamava todos os dias. Eles me ofenderam muito, mas ao mesmo tempo me eles fala uma também coisa, foram gratos. você estava nos dois lugares. Você viu, hoje em dia, andando para trás, você vê alguma diferença entre adventistas ou messiânicos? Ah, vejo. Messiânica é pior. Por Pior. quê? Por quê? Porque eles, como é que eu vou explicar assim bem básico, eu acredito. Eles misturam o santo com o profano. Tipo assim, eles misturam coisas sagradas, Torá, judaísmo, nome do Eterno, em que os cristãos, eles não sabem disso, eles misturam as coisas deles lá, entendeu? Então, Entendi. eles roubam, eles usurpam coisas dos judeus para eles e misturam toda a profanação. Então, isso é terrível. E eu lembro que o Rabino Yaakov disse para mim que o messiânico é pior do que até qualquer denominação, porque além de saber, né, fazem esse tipo de coisa, não têm a humildade realmente de aprender com os judeus. Então, isso eu fui aprendendo e vendo, que eu piorei, né? Eu tive uma depressão seríssima e forte, porque eu fiz essa loucura de ter misturado todo, né, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou grata, sempre grata ao Eterno, porque eu passei por isso para ajudar outras pessoas. Né? Realmente, hoje eu sei da minha missão, eu cumpri a minha missão na idolatria, hoje eu sei da minha missão, que é orientar mulheres, e até crianças, mas hoje é mais mulheres, e eu vejo quão importante, quantas que a gente se identifica, quantas mulheres que eu me identifico no canal, que hoje estão nos meus grupos, que se identificam comigo, com a loucura do idolatria, com a loucura do messiânico, porque é assim, algo que a gente, no fundo, a gente quer soltar, mas não quer. E quando a gente se depara com Yeshua, é confortante na nossa mente, que eu não abandonei totalmente. Então, depois eu larguei tudo isso e fui realmente focar no que eu queria. As minhas amigas, as pessoas que estiveram até na Dente, muitas não queriam mais saber de nada. Muitos levaram a Bíblia, a Torá para mim, eu lamentei, disse, não, eu não quero mais saber de nada. Idolatria é errado, onde eu estava, fui para onde estavam os judeus, é errado, não quero mais saber de nada. Então, assim, eu nunca desisti, eu não queria desistir. Eu acreditava que existia algo. E é onde eu comecei a procurar o judaísmo correto. E aí o Gabriel entrou em contato com você através do meu cunhado, e começou a apresentar você, né? Até que me ajudou muito, muito, muito. Eu falo para as meninas que eu tenho um amor espiritual, um carinho, uma estimação enorme por você. Você é meu mentor, meu amigo. E eu tenho palavras para agradecer, você sempre está nos meus vídeos. E, assim, eu sou muito grata ao Rabino Yaakov, muito carinho. Quando eu conheci, primeiro eu fui conhecer, porque eu já sou assim, né? Quando eu soube do judaísmo, enfim, eu já fui lá no Brooklyn, já fui lá conhecer o Rabino Yaakov. Quando eu me deparei realmente com um judeu, e me deparei com o Rabino Yaakov, gente, o Rabino Yaakov tem uma paz, uma paciência, que eu fiquei, assim, louca. E como ele me ajudou, ele falou muitas coisas para mim, ele mostrou, assim, o Rebbe, e pediu para mim abrir a carta, falou toda a minha vida na carta. Então, assim, era aquilo. E eu olhei assim, gente, quanta prepotência messiânica os evangélicos têm. O judeu, ele tem toda a verdade, e ele é tão humilde, a humildade que eu tanto queria. Foi demais, assim, o jeito de falar, o jeito, a vestimenta, sabe? Eu me senti, não precisava de burocracia, de blá 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 para falar com ele, né? Me atendeu com uma simplicidade, enfim, eu amei. Participamos muito, eu e meu marido participamos de muitas coisas com o Rabino Yaakov. Mas, assim, me identifiquei como eu, a Fabrícia, como você, né? E eu agradeço muito a Eterno, porque o Eterno
mandou você para a minha vida, porque você me ajudou muito na depressão, muito. E choque de realidade muito forte, que doía, assim, às vezes eu ficava louca com você, dizendo, meu Deus, que homem grosso! Gente, da onde esse homem... E o Rabino Yaakov, no começo, disse, eu fui lá falar mal de você para o Rabino Yaakov. Eu disse, Rabino Yaakov, por favor, o que é aquele Rabino Dom Leontar, meu Deus? Eu descobri tanta coisa dele, mas ele é muito grosso. Aí o Rabino Yaakov, o jeito dele, ele é israelita, o jeito dele, mas ele é super bom, ele foi meu aluno. E aí, onde eu me acalmei mais e continuei. E, claro, né, o meu ego, você mostrou muita Fábio, muita Fábio, não queria nesse ver. E hoje, assim, eu tenho com as minhas alunas ali, elas falam a mesma coisa. O que é aquilo? Que homem é aquele? Por favor, gente, ele melhorou muito. Ele está bem... Nossa, não pegaram eu com depressão, com esse homem bravo. Não mudei muito, não. Estou na mesma Mas eu formato. disse assim, ó, As mas a pessoas... verdade... A verdade não muda. As pessoas têm que E adaptar à verdade. eu disse para ela, gente, a verdade é muito importante e a sinceridade maior ainda. Então, ele é sincero, ele não tem meio termo, você não vai passar a mão na tua cabeça. E claro, né? E elas falam que eu também já puxei, né? Ela já é igual o aluno dela, o professor dela. E, de fato, eu também dou choque de realidade, eu lembro, porque foi muito bom para mim, porque eu não vou passar para os outros. Então, assim, a sua ajuda de ter ido lá em casa, a humildade. Quando eu vi você sair do meu carro, lá na garagem, que eu vi que você de chapéu, eu me emocionei muito assim, poxa, eu estou em Israel, porque eu via muito os judeus, estou em Israel, e é também a sua humildade em ir lá em casa, nos dar atenção. Isso tudo Aliás, fez já com está que eu... faltando faz tempo. A última vez foi 2019, já tem que voltar aí. Já A gente, é bastante verdade, vezes. verdade. E Então, assim, pessoal, me ajudou muito em ver que era isso que eu queria, né? Era a humildade, o amor verdadeiro. O isso é o amor verdadeiro? Você tem um amor verdadeiro para com o teu próximo. Então, se você vive isso, né? E você tenta educar a pessoa dessa maneira, e esse é o amor que você tem. Eu comento isso, é o amor verdadeiro. Por que você vai se preocupar comigo? Eu falo para essa menina, por que eu vou se preocupar com você? Eu vou tocar minha vida, eu tenho minha família. Mas esse era o amor que eu queria e que a minha alma clamava. Então, por isso, eu comecei a estudar realmente com você muito, e muito com o Rabino Yaakov, mas, assim, hoje em dia, o meu foco realmente, eu falo para elas, o meu mentor e o meu rabino é o da Roleon Atá. A gente, né, eu me identifiquei muito, pelo menos, com você, e me encontrei muito no judaísmo, e com a ajuda do Rebbe, sempre com a ajuda do Rebbe, as cartas do Rebbe. O que eu posso dizer é que, assim, ó, hoje eu não tenho nenhuma incerteza, hoje eu não tenho nenhuma tristeza, eu não tenho nenhum peso, eu faço por amor, por prazer, eu busco o eterno prazer. Quando eu posso acender as velas de Shabbat sexta-feira, é prazeroso. Quando eu não posso, eu não me sinto culpada, porque não é para mim. E eu faço, não é o né, fim do mundo. não, o Eterno conhece a minha intenção. Quando eu posso participar das festas que cabe a mim por prazer, eu faço. Quando não posso, eu também não me sinto culpada de maneira alguma. Então, assim, é algo que eu amo ser Bat Noah. Eu não quero ser judia. Jamais ser judia. Porque se eu não sou judia, não foi para ser judia. Então, enfim, Bat Noah é uma missão maravilhosa. E eu lembro também do Rabino Yaakov, quando ele disse, Fábio, nós somos o cabeça, vocês são o corpo. Nós não podemos estar em todos os lugares que vocês estão. Por favor, vocês precisam de nós precisamos de vocês. Essa humildade, como que alguém pode achar que Benenô é inferior? Por favor, acorda, gente. Olha a oportunidade que nós temos nas mãos. Eu posso estar em todos os lugares onde os judeus não podem, posso levar a Torá. Esse privilégio é maravilhoso. Então, por que se achar inferior? Então, eu me encontrei muito nisso no judaísmo, me identifiquei muito. Amo. E, assim, a cada dia que eu vejo assim, as pessoas se libertarem da idolatria, eu fico muito feliz, muito grata por essa oportunidade. Ser Bat Noah é muito importante. Tem a fase, tem os altos e baixos, normal, porque a gente, como você diz, a gente está muito no lixo, muito na sujeira, então não é assim que se limpa de uma hora para outra. Mas hoje eu tenho esperança, eu tenho alegria, hoje eu tenho prazer, hoje eu tenho uma família feliz, concretizada, hoje eu sou outra mulher, evangélica, um peso, um fardo horrível, messiânica, pior ainda, e hoje sim, eu realmente
sem quem eu creio, no Deus de Israel. Ele se identifica comigo a todo momento, o Rebbe a todo momento se revela comigo. Tudo que eu peço ao Eterno, não é hipocrisia, por favor, o Eterno conhece meu coração, ele me responde. Acredito ou não, eu ouço pessoas dizendo, meninas falando, o Eterno não me responde. Responde sim, até porque o não, como você disse, também é uma resposta. Não, também não é uma resposta. Para fazer esse vídeo agora com você, nossa, eu passei um bocado, mas eu sabia que ia vir muita luz e vai vir muita luz. E é assim que eu passo também com as meninas. Então, a gente não pode se calar, tem que ajudar, porque tem muitas pessoas aí, muitas amigas. Eu estou com uma date aí de mulher agora, que está saindo de uma date agora, sabe? Que vieram ao meu encontro no canal, que está cheia, desesperada também, querendo conhecer como ser Batinoa. Então, já que você falou, Fábio, primeira coisa, parabéns, parabéns. Eu não podia esperar um depoimento melhor de você. Mas o que você falou bastante, deixamos para o final. Para quem ainda não entendeu, a Fábio tem um canal no YouTube, que é direcionado para mulheres, orientar mulheres. Se homem também quem pode, mas vai ficar um pouco constrangido. Mas orientar as mulheres, o que Batinoa, ou mulheres em geral, o comportamento conforme o judaísmo. Fábio, qual é o nome do seu canal exatamente? O canal é Fábio Batinoa em Ação. Eu vou colocar o link no primeiro comentário desse vídeo. Okay? Então, se tu não vai saber, eu vou ficar ele fixo, vai ser o primeiro comentário desse vídeo, você vai poder entrar no canal da Fabi, conhecer, comunicar com ela lê os comentários, ela comunica com as pessoas, aproveitam que é muito mais acessível do que na época dela, porque eu joguei nela essa missão, que ela tem uma missão, ela tem que fazer isso, ela não tem como fugir, e realmente está fazendo isso com muito carinho, muito amor. Justamente, Fábio, só parabéns para você, muito orgulho ver esse resultado. E quem quiser também dar o depoimento, ou conhecer os cursos, ou os livros, ou minhas redes sociais, ou entrar em contato comigo, você já sabe, está tudo na descrição aí embaixo. Dá um like, compartilha, e vamos se ver no próximo vídeo. Até mais. Na 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 Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch Leolam Va'ed Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch Leolam Va'ed Vehaya Hashem Lemelech Al kol haaretz ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי ננאי 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 נאי 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 השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch Leolam Va'ed Vehaya Hashem Lemelech Al kol haaretz Hayom hahu yeh Hashem echad U'shmo echad Hoi vehaya Hashem Lemelech ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי 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 אוי נאי 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 נאי
השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיה השם